Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite, como vão? Passando aqui, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, para te desejar uma boa noite, amém, queridos? Para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Com toda certeza, queridos, para compartilhar mais um capítulo do livro de Provérbios, amém? Vamos começar, queridos, a leitura desse capítulo abençoado. Vamos ver o que o nosso Senhor ele tem para nos ensinar através da sua palavra. Que essa palavra, queridos, ela não venha ficar somente na tábua do nosso coração, mas que venhamos colocar em prática, amém? Que venhamos parar, refletir. Como eu falei no capítulo, queridos, anterior, se você aí na sua casa tiver uma Bíblia, pega a palavra, leia esse capítulo, examine versículo por versículo, amém? Que eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com você de uma forma poderosa, amém? Ele vai te ensinar, ele vai revelar a palavra dele a ti, amém? Em nome de Jesus, aqui nós estamos fazendo uma leitura, queridos, amém? E o que o Senhor ele vai trazendo, eu vou compartilhando. O que o Senhor ele vem me ensinando, eu vou compartilhando. Algumas vezes eu compartilho algo do que o Senhor ele fez e faz na minha vida com vocês, amém? Em nome de Jesus. Mas eu tenho certeza que se você pegar na palavra do Senhor, você não tem Bíblia na sua casa, baixa uma no celular, mas não deixe de ler a Bíblia do Senhor, amém? Não deixe de ler a palavra do Senhor, não deixe de examinar as Escrituras. Você pega aí o capítulo 24, e aí você vai lendo versículo por versículo, faz uma oração antes, convida a presença do Espírito Santo de Deus para te ensinar a entender, para te dar sabedoria, para te dar discernimento, amém? Em nome de Jesus, vamos começar a leitura, amém? Versículo 1 diz assim: Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Nós lemos um versículo idêntico, né? Aqui no capítulo 23, no versículo 17. Não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. E aqui no primeiro ele nos diz assim: não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Amém? Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas de valor e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Amém? Esse versículo nos traz, queridos, né? Aqui, Josué, quando ele, antes de entrar na terra prometida, ele enviou espiões, né? Ali como estratégia para buscar conhecimento, para ver o lugar que eles iam entrar, para ver como que os inimigos viviam, quais estratégias eles tinham, para conhecer o terreno que eles iam pisar, o chão que eles iam colocar a planta dos pés deles, né? Então, eles entraram ali, né? Os espiões entraram e saíram, para que pudessem depois planejar como entrar naquele lugar e como partir para a batalha. Amém? Com as estratégias ali do líder Josué. Amém? Em nome de Jesus. E para os nossos dias de hoje, nós precisamos sim, né? Nós precisamos estar analisando, nós precisamos estar aí buscando conhecimento, discernimento, nós precisamos estar buscando sabedoria de Deus. Quando formos entrar numa batalha de oração pela vida de alguém, por alguma causa, nós precisamos estar preparados, precisamos estar com as armaduras de Deus, precisamos estar planejando bem aí pela direção de Deus o que fazer, como fazer, amém? Em nome de Jesus Cristo, buscando sempre no Espírito Santo de Deus, amém? Porque é Ele quem vai direcionar, amém? Em nome de Jesus. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas.
Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Olha só o quão importante é olharmos para o nosso próximo. O quão é importante, queridos, olhar com amor para o nosso próximo. Muitas das vezes, queridos, acabamos de alguma forma sendo egoísta, Nós vemos uma situação acontecendo, então a gente cruza os braços e não faz nada, sendo que podemos fazer algo, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele sabe a intenção do meu e do teu coração. O Senhor sabe quando nós podemos ajudar e não ajudamos, queridos. Amém? Isso é muito sério. Olha o que Ele nos diz aqui no finalzinho. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Amém? Em nome de Jesus. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Versículo 15. Você, homem perverso, não fica espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando seu irmão cair. Aliás, irmão não, perdão, Senhor, em nome de Jesus. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. E Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Olha só, queridos. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. Olha só, queridos. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, Quantas, queridos, quantas pessoas não oram para que Deus ele abata o inimigo, Para que Deus mate, para que Deus leve para um leito, Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, queridos, nem contra o sangue, ela é espiritual. Então, quantas orações não estão sendo feitas, Deus, tira esse fulano da minha vida, Deus mata, Deus leva para o leito. E aí, chega um dia que essa pessoa, algo acontece na vida dela, e a pessoa que estava orando vai se alegrar. Mas o Senhor não vai se alegrar. O Senhor está nos falando aqui que Deus ele vai saber se ficamos contentes, com a queda de alguém, queridos. Eu tenho certeza que nós, queridos, quando estamos aí, de alguma forma, tem pessoas sim, queridos, tem pessoas que elas querem a nossa queda, Imagina só, pensa só o contrário, queridos. Se coloca no lugar, Como é que você ficaria se você caísse e pessoas aplaudissem você, pessoas se alegrassem com a tua queda? Agora volta para cá para a palavra. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso. Agora imagina só você se alegrando com a desgraça de uma pessoa, porque ela caiu enferma, porque ela se distribuiu embaixo, tudo deu errado na vida dela, perdeu sua família, perdeu sua vida financeira. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração, queridos. Não é bom. Por mais que aquela pessoa ela tenha feito algo muito ruim contra a tua vida, contra a minha vida. Eu tenho vizinhos aqui abençoados, que perseguem, queridos, perseguem. Mas quem sou eu, queridos, para orar contra a vida deles? Quem sou eu para dizer, Deus mata, eu não aguento mais? Quem sou eu para orar assim, queridos? Porque essas pessoas podem um dia, queridos, se tornar vasos de honra na mão do Senhor. Assim como um dia eu também perturbei a vida de pessoas. Assim como um dia, queridos, também eu saí aí na vida de pessoas
fazendo intriga, né? Fazendo um monte de coisa errada, Deus, ele me resgatou. E Deus me tornou um vaso de honra na mão dele. Então, quem sou eu, queridos, para orar dessa forma, né? A palavra do Senhor diz que a vingança pertence a Deus. Então, nós temos que orar, queridos, até por aqueles que nos perseguem, mas não é orar dessa forma para Deus matar, né? É para orar, queridos, inspirado ali pelo Espírito Santo, pedir de Deus palavras. Senhor, coloca palavras na minha boca, Espírito Santo, me ensina a orar pelo meu inimigo, me ensina a orar pelo meu próximo que me persegue, que me odeia. Não é ele, queridos, é o inimigo que está por trás deles. Amém? Então, eles estão aprisionados. São pessoas que ainda não conhecem a verdade, né? Já até ouviram falar de Jesus, sim. Mas ouvir falar de Jesus, queridos, muitos já têm ouvido. Mas eles não conhecem verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não tiveram encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, que nós venhamos ter vigilância, né? Se você aí que está sendo perseguido pelo teu vizinho, até mesmo uma pessoa de perto, um amigo, um parente, ore por essa pessoa, mas não te alegra quando o Senhor ali, né, visitar aquela pessoa, quando o Senhor tocar de alguma forma na vida dessa pessoa, não te alegra, não fica contente com isso, porque o Senhor, ele fala aqui assim, ó, né? E que ele poderá parar de castigar essa pessoa, entendeu? Porque Deus, ele vai estar ali analisando a nossa vida, analisando o nosso coração. Peraí, a minha filha está se alegrando com a queda do próximo, com a queda daquele, com a queda daquela. Então, nós temos que ter vigilância, queridos, na hora de orar. Amém? Em nome de Jesus. Que nós venhamos orar para que eles se convertam. Que nós venhamos orar para que eles um dia possam encontrar a luz, encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Para que eles venham ser libertos. Amém? Em nome de Jesus. Que nós venhamos fazer essa oração. E não a oração querendo a desgraça dos outros, querendo a morte dos outros, queridos. Amém? Nós temos Cristo no nosso coração, na nossa vida. Jesus é misericordioso, assim como ele foi um dia comigo, ele é. Eu digo assim, quando nós estávamos lá fazendo um monte de coisa errada, né? Nós estávamos afastados do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos muito longe dele, fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa que é contra a vontade do Senhor. E ele teve a misericórdia da minha vida e da tua vida e nos resgatou para a presença dele. Assim também, queridos, ele tem misericórdia dessa pessoa, né? Ele tem misericórdia dessas pessoas que nos perseguem. Sim, olha só, um grande exemplo para nossas vidas, queridos, o exemplo de Saulo, né? Que um dia ele se tornou Paulo, ele era perseguidor de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, quando ele teve o encontro, né, ele falou-lhe: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Jesus Cristo, querido, se revelou para ele, e ele caiu no chão, e ele se entregou para Jesus Cristo. Ele perseguia a igreja, ele perseguia o povo, né, de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, estava perseguindo Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus. E olha só, o grande testemunho que nós temos até hoje de Saulo, que se tornou um dia Paulo. Amém? Então, oremos pelos nossos queridos perseguidores, né? Porque o Senhor, eles podem até ser agora vasos de desonra, mas um dia eles podem se tornar vaso de honras na mão do Senhor. Assim como eu e você, um dia nos tornamos vaso de honra. Amém? Em nome de Jesus. E vamos continuar sendo. Vamos continuar sendo, queridos, um bom testemunho para essas pessoas, para que um dia elas olhem para nós e elas queiram servir esse Jesus maravilhoso que nós servimos. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Versículo 19. Não fique contente quando seu inimigo cair. Aqui já lemos, né? Aliás, 19. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles.
Nós já lemos também versículos idênticos a esse, amém? Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles, pois no instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Vamos aqui para o versículo 23, mais alguns provérbios dos sábios. Estas coisas também foram ditas por homens sábios. O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. Glória a Deus. Eu falei há uns dias atrás, queridos, sobre pessoas, né, que vivem atrás das grades, que estão presas, sabe lá quanto tempo, sabe lá quantos anos, sabe lá quantos anos ainda vai estar ali cumprindo a sua pena. Como eu falei aqui, queridos, em nome de Jesus, eu sou filha de ex-presidiário. O meu pai passou 9 anos atrás das grades, né? Meu pai foi morto numa rebelião que teve nesse presídio. E eu ia ali, finais de semana, visitá-lo. Estava sempre dentro daquele lugar, aquele lugar ali humilhante, aquele lugar tenebroso, né? Aquele lugar assustador, né? Onde pessoas são ali, não sei nem explicar, queridos, muitas pessoas são mesmo abandonadas pelos seus parentes, né? Mas nós sabemos, queridos, que Deus, Ele é um Deus misericordioso. Quantas pessoas não foram acusadas por juízes, advogados, juízes, né? Elas não foram acusadas. Até falei aqui que eu oro, queridos. Eu oro por essas pessoas. Eu oro porque um dia eu estive ali dentro, né? Eu via o meu pai, eu via muitos homens. Meu pai conhecia todo mundo ali na ala dele, na ala que ele era preso. Então eu via, queridos, que tinha pessoas ali, eu não entendia muito bem, mas hoje, assim, estando na presença do Senhor, eu entendo, né, que há pessoas ali dentro com Bíblia, eles oravam, né, falavam ali de Jesus, alguns já tinham Bíblia. Então, assim, queridos, quantas pessoas não estão presas inocentemente? Quantas pessoas já não se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente, né? Então, o Senhor, Ele é misericordioso, como eu acabei de dizer. O Senhor, Ele teve misericórdia comigo e contigo um dia quando nós estávamos lá no mundão, fazendo um monte de coisa errada. Então, o Senhor, Ele conhece, né, a vida de cada um de nós. Então, quantas pessoas não estão ali dentro, né, foram aí acusadas, juízes foram pagos para acusar aquela pessoa, para ela ser presa, e elas foram afastadas ali da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Então, eu falei aqui nesse vídeo, eu não me lembro qual foi, eu acho que foi 17, capítulo de Provérbios, que eu falei, oremos por eles, né? Um dia Jesus ele vai nos cobrar isso, queridos. A gente, né? Eu glorifico a Deus, queridos, porque Deus, eu oro até assim para Deus, abençoar aquelas pessoas que entram nesses lugares, pessoas que vão em países, que vão ali para o lado da África, de muitos outros lugares, porque Deus, ele tem um chamado na vida de cada um de nós. Então eu falo assim, Senhor, os meus pés não foram colocados aqui para chegar naquele lugar, mas o Senhor colocou pessoas para chegar lá. Então, que nós venhamos orar por esses missionários também que fazem essas missões dentro de presídio, essas pessoas que vão para países pregar a palavra do Senhor Jesus, aonde ainda não chegou, ou aonde já chegou, não se converteram, e aí Deus vai lá e envia outro missionário, envia outra missionária, envia outro grupo. Então, tem pessoas que é para estar aqui mesmo, na cidade que mora, e aí outras pessoas são determinadas para ir para longe, né? Eu falo, Senhor, os meus pés não chegam lá, mas o Senhor já colocou pessoas que chegam lá, Senhor, envia providência para elas, envia, Senhor, reforço, envia para elas estrutura, envia para elas, Senhor, né? Então, nós temos que orar por essas pessoas, que o Senhor enviou elas para outro lugar, que não nos enviou.
porque cada um de nós temos um chamado com o Senhor. Cada um de nós temos um propósito com o Senhor. O Senhor tem algo diferente comigo, tem algo diferente com você. Amém? Tem pessoas que foram determinadas para ficar ali num lugar. Tem pessoas que foram determinadas para sair, para ir fazer mesmo o ID do Senhor em outras cidades, em outros países. Então nós temos que orar por essas pessoas, para que o Senhor ele venha fortalecer elas a cada dia, para que o Senhor ele venha enviar recursos para elas, porque elas gastam, elas precisam de recursos também, amém? Então, orar por essas pessoas também que estão aí nos presídios, pelas mulheres, pelos homens, né? Pelos jovens, que aí quando já inteira os 18 anos já vai ali ter que né, colher o que ele plantou, as consequências, porque já é maior de idade. Então, quantos jovens não são escolhidos pelo Senhor? Quantos jovens não estão lá, que são grandes homens de Deus? Quantas mulheres não estão lá, são grandes missionárias de Deus? São grandes mulheres de Deus que um dia vão pregar a palavra do Senhor, né? Muitas das vezes elas estão ali, já estão até pregando lá dentro mesmo a palavra do Senhor, queridos. O Senhor já está usando os vasos lá dentro. Então é assim, queridos. Porque Deus, ele se agrada, queridos, quando nós deixamos esse egoísmo de lado, esse julgamento de lado, que nós venhamos orar pelos hospitais, né? Nós venhamos orar pelas maternidades, eu oro pelos asilos, eu oro pelos orfanatos, e eu vou orando aí, queridos, eu vou pedindo de Deus para ele visitar esses lugares, essas pessoas que são aí abandonadas, os moradores de rua. Todos a gente tem que orar, a gente não pode estar orando só pela nossa vida, pela nossa parentela, não, queridos. Nem só por aquelas pessoas que a gente convive, não, no nosso ministério, perto de nós, não, queridos. A gente tem que estar orando é por todo mundo, principalmente por aqueles que estão aí aprisionados, pelas prostitutas, pelos usuários de drogas. Nós temos que estar apresentando a vida deles ao Senhor. Amém? Porque o Senhor é fiel. O Senhor ele pode não levar a mim nem a você a esses lugares, a essas pessoas, mas através da nossa oração, da nossa súplica ao Senhor, ele pode tocar no coração de outras pessoas, ele pode enviar outras pessoas que foram aí escolhidas e determinar esse propósito, essa obra na vida dessas pessoas. Amém? Então, queridos, eu aí há um tempo atrás eu sonhei, né? Eu dentro de um presídio pregando a palavra de Deus. Já sonhei dentro de um presídio. No momento que eu estava pregando a palavra de Deus, aconteceu uma rebelião. E aí, queridos, eu saí ali, o presídio parecia um labirinto mesmo, era assim, idêntico a um labirinto dentro. E eu me via, era duas Priscilas, uma lá dentro e outra fora. Eu ficava me vendo, né? Eu ficava me vendo ali e eu começava a salvar aqueles, só que eram crianças, né? No meu sonho eram crianças e eu ia lá, eu ia por aqueles atalhos de labirinto, eu tentava procurar saída, eu ia tirando de uma criança por uma de dentro do presídio, levava para fora, voltava, porque ia chegar um momento que aqueles presidiários eles iam se soltar tudinho da cela e eles não iam mais deixar ninguém sair de dentro do presídio, eles iam prender todo mundo lá dentro. Mas só que enquanto isso não acontecia, eu corria de um lado para o outro, eu saía, eu olhava e eu saía em cada parte e era um labirinto horrível, mas eu conseguia, eu salvava várias crianças, eu levava para fora do presídio. E quando eu chegava na última criança, quando eu chegava no portão lá fora, que já tinha outras crianças que eu tinha levado, aí acontecia a rebelião, queridos. Acontecia que eles não deixavam mais ninguém, só que eu já tinha conseguido sair. E aí também um outro dia também eu sonhei também, e era exatamente no presídio que meu pai estava preso. Aquele presídio estava afundado, e eu via muitos presidiários sair, e do lado era muita água. Era um rio muito, muito, muito fundo. E aquela janelinha que tinha, uma portinha que tinha bem na entrada, o presídio estava tombado, ele estava tipo assim sendo engolido. E eu via muitos presidiários, tanto mulher como homem, eles saíam e eles iam se jogando, que eles era como se era não, eles estavam manipulados, eles estavam sendo manipulados pelo próprio Satanás. Então eles saíam, eles subiam
por cima, que o presídio estava tombado, né? Eles tinham que subir, já estava meio que afundado. Eles subiam pela porta, por uma portinha pequena que tinha bem na entrada. E aí, queridos, eu estava bem na entrada dessa porta, era como se fosse um pátio na frente. Na realidade era um pátio, né? E o pátio que eu estava era reto, porém a porta que eles saíam, ela estava tombada, de cara para cima, estava afundando o presídio. Estava como se tivesse assim, sido engolido pela água. Era tudo rio. Então aqueles presidiários e aquelas mulheres, eles saíam já assim como se fossem até robôs assim sendo controlados, sabe, no controle, algo assim. E eles iam se jogando dentro daquele rio, eles iam se matando, eles iam se suicidando. E quando eu vi aquilo, queridos, eu ficava desesperada, eu chorava tanto, eu clamava tanto a Deus. Eu clamava, eu fazia uma oração muito forte no meu sonho, queridos. E eu me ajoelhava. Eu começava a falar em línguas, eu começava a entrar no mistério, eu chorava, chorava, chorava. E aí eu me levantava depois e eu falava para aquelas pessoas: não faz isso, não faz isso, por favor, não faz isso, não se joga, por favor, não faz isso. E eles continuavam a se jogar, era um atrás do outro, desciam um atrás do outro e eles se jogavam naquele rio fundo. E aí, queridos, quando eu me jogava no chão, que eu clamava a Deus, eu começava a orar em línguas. E quando eu olhava, queridos, eu via pessoas, elas não se jogavam mais. Elas começavam a cair no chão, elas começavam a confessar Jesus Cristo. E elas começavam a falar em línguas também, olha só. Mulher, homem, eles começavam, quando eu abri os meus olhos, eu vi eles no chão, já de joelho. Eu via ele no chão ali orando, eu via ele no chão confessando Jesus, eu via uma mulher bem na minha frente, uma ex-presidiária, ela começava a falar em línguas ali naquele momento. Era algo assim muito maravilhoso, porém algo também tenebroso, porque muitos já tinham se jogado, muitos já tinham ali tirado a sua vida, né? E eles não me ouviam. E aí eu me jogava de novo no chão, era quando eu clamava muito a Deus, eu orava, eu fazia uma oração muito forte a Deus. Eu pedia muito de Deus e eu pedia muito para Deus não deixar eles tirar a vida deles. Então, queridos, aí quando eu olhava já tinha pessoas no chão orando, já tinha pessoas chorando, já tinha pessoas falando em línguas. Então, não sei que mistério foi esse, mas pode ser as orações, queridos, que eu apresento a Deus, essas pessoas. Faça assim também, queridos. Ore por elas, presente a vida delas, não seja egoísta. Ore por essas pessoas, para que Deus ele venha visitar cada cela, cada presidiário, queridos. Eu sei, queridos, que tem pessoas que realmente elas não querem mesmo Jesus Cristo, mas o Senhor, queridos, ele é poderoso quando nós oramos por elas. Amém? Elas estão aprisionadas, não só fisicamente, elas estão aprisionadas espiritualmente, elas estão muito aprisionadas, queridos, pelo inimigo das nossas almas, que ele quer levar a alma delas para o inferno, queridos. Então, ore pela vida deles, apresente a vida deles, para que o Espírito Santo de Deus ele possa fazer uma obra na vida dessas pessoas, amém? Pensemos neles também, não pensamos só em nós, só nos nossos, amém, queridos, em nome de Jesus. Então, vamos continuar a palavra. Glória a Deus, aleluia. 26. A resposta sincera que nós lemos aqui no 25 vai falar sobre os juízes, né? Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. Glória a Deus, que tem pessoas que eles, né? Eles ali, eles inocentam, né? Eles estão lutando para inocentar uma pessoa que realmente ela é inocente, que ela pegou um caso ali, que eles sabem que essa pessoa não fez nada, que ela é inocente. Glória a Deus, porque eles são abençoados por Deus, porque Deus ele se agrada, né, de uma pessoa que ela é justa, de uma pessoa que ela é honesta. Amém? Eles vão receber bênçãos e gozarão de boa fama. Amém? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que eles prosperam, porque Deus mesmo, ele olha, queridos, o trabalho deles, o trabalho árduo que ele faz, que eles fazem, né? Seja juíza, seja juiz, para estar aí defendendo a causa de um inocente. Amém? Deus se agrada, eu tenho certeza disso. Amém? A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida.
Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Glória a Deus, aleluia, queridos, em nome de Jesus, né? Aquilo que nós não queremos para nós, queridos, a gente não quer para o nosso próximo. Aquilo que nós não queremos para o nosso próximo, a gente não quer para nós, não é mesmo? Então, que nós venhamos vigiar a nossa forma de orar, né, pela vida das pessoas, principalmente por aquelas que nos perseguem, queridos. Amém? Fácil não é, queridos. Eu tenho certeza disso, que não é fácil, né? Muitas das vezes o inimigo ele vai estar setando a nossa vida, querendo colocar, queridos, no nosso coração, né? Uma oração contra a palavra de Deus, uma oração contrária, é que ele colocar ira, raiva no nosso coração por alguma situação que aconteceu. Ah, o vizinho veio aqui na minha porta, me perturbou, fez isso, fez aquilo, jogou uma obra de feitiçaria, jogou uma obra de macumbaria na minha porta. Mas aí você, que está com a tua vida no altar com Deus, você que está buscando o Senhor de todo o teu coração, você que tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, vai lá, ora, repreende aquela obra, em nome de Jesus Cristo, que não podemos fazer nada, querido, sem o nome de Jesus Cristo, sem Jesus Cristo nas nossas vidas, sem estar com a nossa vida no altar do Senhor, amém? Então, ore, apresente a vida dessa pessoa ao Senhor, amém? Entregue na mão do Senhor, que Deus, queridos, Ele vai estar fazendo a vontade dEle, amém? Em nome de Jesus. Versículo 21, não. Oh, meu Deus, eu pulei para cá, perdão. Versículo 30 já. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem, e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Já falamos também nos capítulos anteriores, né, sobre o preguiçoso que cruza os braços, que sonha em ter um carro, sonha em ter uma casa, sonha em ter uma família, porém ele não descruza os braços, porém ele não vai atrás, não coloca os pés, não vai aí distribuir um currículo, né? Não vai aí acordar cedo para pegar um ônibus, para ir fazer uma entrevista, para ir ter um trabalho, para ter sua casa, para ter o seu lar, para depois começar aí pensar em ter uma família, para ter uma estrutura, né, queridos? Porque para ter uma família a pessoa tem que ter uma estrutura. Ela tem que ter um lar para não ficar morando na casa dos outros, para não ficar dependendo dos outros. É muito chato morar, queridos, com os outros, né? É muito chato morar, porque eu já passei muito por isso, queridos. Muito, 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 muito mesmo. Já morei com pessoas, já morei com parentes, principalmente parentes. Principalmente parentes. Não é fácil morar com parentes, não é mesmo? Já morei, já dividi aluguel, e não é bom, queridos, porque sempre vai ter ali um jogar na cara, né? Sempre vai ter ali um dedo apontado, ah, tu não ajuda, tu não faz isso, tu não faz aquilo, e nós somos assim. Quanto mais nós fazemos, queridos, para as pessoas, a gente não faz nada, né? Mas graças a Deus, queridos, que quando nós, queridos, nos posicionamos na presença do Senhor, Deus, Ele é fiel, queridos. Amém? Deus não nos abandona. Deus, Ele nos abençoa. Amém? Em nome de Jesus, Deus, Ele começa a abrir portas na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor, queridos, nessa noite, Ele venha ter falado ao teu coração. Amém? Através dessa palavra abençoada, em nome de Jesus. Que venhamos estar, queridos, sendo gratos ao nosso Deus. Que venhamos buscar Ele a cada dia. Agradecer a Ele. Até o galo já está cantando aqui em casa. Glória a Deus, aleluia. O galo daqui, ele não tem horário para cantar. Glória a Deus, ele canta bastante. Amém, ó. Em nome de Jesus Cristo, queridos, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, amém? Que venhamos ter uma noite abençoada, uma noite cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Eu deixo essa palavra para as nossas vidas, né? Eu deixo aí um pouco do que eu sonhei um tempo desse para vocês em relação ao presídio, né?
que eu estava dentro do presídio, 2 vezes eu sonhei, né. Então acredito que são as orações que eu faço, né, queridos, e quando nós nos juntamos como corpo de Cristo, quando nós nos unimos, queridos, para orar por essas pessoas, eu tenho certeza que Deus ele nos ouve, queridos. Amém? Em nome de Jesus, que ele vai usar pessoas, ele vai colocar pessoas nesses lugares cheios da presença dele, para que essas pessoas elas venham ser libertas, a alma delas venham ser libertas. Amém? Em nome de Jesus, que elas venham estar buscando, Senhor, por mais que elas continuem ainda lá dentro, né? Elas vão ser, queridos, liberta. É a alma delas, queridos, que vai ser liberta. Amém? Em nome de Jesus, glorificado seja o nome do nosso Senhor. Né? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Amém? Abençoe toda a tua família, a tua parentela. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus.